Graça e paz a todos, muito boa noite, sou o pastor Adriano Meira, da comunidade cristã Aliançados aqui de Votuporanga. Hoje, com muita alegria, estamos dando início a um seminário com o tema Heranças Geracionais. Espero que você esteja munido aí da sua Bíblia, também do seu caderno, que hoje teremos uma noite de aprendizagem, uma noite de profundidade nas Escrituras, um tema polêmico, um tema pouco conhecido, porém nós entendemos que nas Escrituras Sagradas, tudo que está contida nela, nós temos que estudar, aprender. Se você está me acompanhando, você é uma pessoa diferenciada, porque uma coisa é nós cultuarmos, outra coisa é nós aprendermos a palavra de Deus. Joel já escreveu que o meu povo perece por falta de conhecimento, Deus falou. E o conhecimento vem não por ouvir e ouvir a palavra, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, mas o conhecimento vem de aprender a palavra. Então nesta noite vamos aprender a palavra de Deus. Convido você a curvar sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, Tu és fiel, Tu és Senhor. Eu apresento agora todas as pessoas, Senhor, que estão nos acompanhando, que vão nesta noite aprofundar e aprender a Tua palavra. Como é maravilhoso, Senhor, aprender e também ensinar a Tua palavra. Queremos, em nome de Jesus, que o Senhor abra o entendimento, o Senhor venha alcançar cada vida que está acompanhando, cada filho aliançado, e que nesta noite, Senhor, podemos fluir na Tua palavra e também que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir. Queremos, Senhor, colocar diante de Ti este tempo precioso, Pai, onde estaremos aprendendo a palavra de Deus. Por isso, no nome de Jesus, Senhor, vai adiante, alcança o coração, alcança esta vida, esta casa, e eu creio, Senhor, que juntos aprenderemos a Tua palavra, que juntos os Teus ensinamentos vão arder em nosso coração. Pai, queremos crescer na graça e no conhecimento, conforme a Tua palavra nos diz, e nesta noite queremos assim fazer, que o Teu Espírito Santo venha nos inundar, que o Teu Espírito Santo venha proporcionar e me capacitar para o ensino, Senhor. No nome de Jesus, iremos, Pai, aprender sobre heranças geracionais. Senhor, um tema, meu Pai amado, muito profundo e delicado. Porém, o Senhor já tem preparado o entendimento e a sabedoria para lidar com a Tua palavra e ensiná-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro um tempo precioso para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez, você que entrou agora, hoje estamos dando início ao seminário Porque a história dos meus pais se repetem na minha vida. Queridos, para nós entendermos um pouco, nós temos que falar sobre este tema, entender um pouco sobre herança e também entender um pouco sobre o que é geracional, heranças geracionais. Ou seja, vamos aprender também sobre a maldição, porque tem muitas especulações sobre a maldição, quem que criou a maldição, como ela vem, quais são as suas causas, tudo isso, pelas Escrituras hoje, você vai aprender para a glória de Deus. Então, temos que falar sobre herança. O significado de herança é adquirir por sucessão. Então, quando nós falamos de herança no mundo físico, nós falamos, querido, daquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, daquilo que nós recebemos financeiramente ou posse, ou seja, a propriedade ou o bem que este antepassado obteve. Ao falecer, isso vem automaticamente como direito para os seus sucessores, e assim sucessivamente. Queridos, a herança, ela é adquirida, ela é herdada,
vem para você como algo legítimo, algo que você não escolheu, o que você vai receber. Você não sabe o quanto você vai receber, mas é seu. Então, quando nós falamos fisicamente na terra de herança, nós vimos que tem atestados que já definem sobre para quem vai ficar na questão física, do mundo físico. Nós sabemos que tem usos e frutos e outras práticas, porém legais. Agora, a herança, queira ou não queira, de uma forma ou de outra, se os seus pais faleceram e você é filho, juntamente com seus irmãos, vocês adquirem, e aí tem um processo de inventário até que isso seja legalmente passado para o seu nome. Mas é direito seu. Então, quando nós falamos de herança, nós falamos de uma casa muito bonita. Vou dar um exemplo que você, em nome de Jesus, vai receber uma herança abençoada dos seus pais. Uma casa que custa R$1 milhão, amém ou não? Glória a Deus. Então você vai receber esta casa, um bem que vale R$1 milhão. Seus pais faleceram e você vai receber isso como herança. Porém, na garagem tem uma variante quebrada, uma variante que teve processos, que teve execuções, e que para regularizá-la você vai ter que pagar 20 mil, fora dor de cabeça, e ainda vai ter que pagar para ir para o ferro velho, porque ela não vale praticamente nada. Na verdade, ela é um prejuízo, só que está na garagem de uma grande mansão que vale R$1 milhão, e estavam no nome dos seus pais, porém no processo do inventário. A casa de R$1 milhão, que é bênção para você, que é um bem valioso, vai vir para o seu nome, adquirido, direito seu, mas também vai vir esta variante que vai te dar prejuízo e dor de cabeça. Ou seja, a herança, eu posso herdar algo abençoador, como posso herdar também algo que vai me dar prejuízo. Algo bom e algo ruim. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando nós herdamos a herança, vamos falar genética de nossos pais, nós falamos, queridos, que nós temos características sanguíneas, características físicas de nossos pais. Se você vê a fotografia do meu pai, você vai ver que é a xerox minha. Se você olhar para o Davi, você vai ver que ele tem características, tem o DNA, é parecido comigo. Então nós herdamos isso, amém? Dos nossos pais. Da mesma forma, dessas características, é no mundo espiritual. Nós herdamos também dos nossos antepassados e dos nossos pais e avós essas características, essa herança no mundo espiritual, seja ela boa, chamada de bênção, seja ela má, chamada de maldição. Eu recebo isto no mundo espiritual, queira eu ou não queira, esta herança espiritual vem. Por isso que o tema é propício sobre heranças geracionais. Então no mundo espiritual eu recebo esta herança dos meus antepassados. Aquilo que eles viveram, aquilo que eles plantaram, a colheita vai vir para mim, seja uma colheita boa ou seja uma colheita ruim. Então, quando nós vimos a palavra geracional, o significado dela é função pela qual um ser produz outro semelhante, ou seja, fisicamente, é nossos descendentes, mas também nossos antepassados que nos geraram. Ou seja, eu não caí dos céus, querido, não. Eu fui gerado de geração a geração. Nós temos uma história terrena, que pouco a gente sabe, é claro, por conta da tecnologia. 3, 4 gerações atrás não tinha internet. Hoje nós estamos gravando este vídeo, e se o Facebook não fechar, ou se não tiver nenhum problema de internet, as 5 gerações, se Jesus não voltar, eles vão ver, olha, meu tataravô pregou no Facebook no dia tal, no dia 24 de junho, pregou sobre heranças geracionais. Então nós vamos entender isso, porque está gravado. Agora, aquilo que aconteceu lá atrás, as nossas gerações, muitas vezes nós não temos o acesso, porém, através dos sintomas, nós sabemos mapear isso dentro de um atendimento, dentro daquilo que nós fazemos. Mas seguindo aqui, nós vimos aqui que também
nós podemos herdar a bênção e a maldição. Agora, o que Deus disse sobre herança e geração no campo espiritual? Entenda, querido, que nós vamos ler a primeira passagem bíblica, e já vai colocando aí a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 20, no versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Então nós vamos ver aqui o que Deus já começa a nos revelar sobre a bênção e a maldição, sobre aquilo que Ele colocou diante de nós. Então nós vamos ver aqui na palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, versículo 5, e eu vou lendo aqui, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Eu creio que você acredita nos 10 mandamentos, amém? Como eu acredito, que está contido nesta palavra. E nesses 10 mandamentos está extraído esta passagem que nós vamos ler, que vai falar de um Deus que visita gerações. Então vamos ver aqui Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Não te encurvarás diante delas, ou seja, das imagens, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Vou repetir, que visito a iniquidade ou pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas uso da misericórdia até a 1000ª geração dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então entenda, Deus é um Deus geracional que visita os nossos filhos, netos e bisnetos, até a nossa 4ª geração, pelas bênçãos, até, na verdade, pelas maldições, pelos erros e pecados. Ele visita até a 4ª geração, os nossos filhos e netos e bisnetos, pelos nossos atos pecaminosos. Mas este mesmo texto, na tábua dos 10 mandamentos, que o próprio Deus escreveu, ele diz, mas eu visito 1000 gerações para cumprir bênção daqueles que me amam, para praticar a minha misericórdia, ou seja, para livrar, para guardar daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, nós entendemos agora que é uma bênção para quem cumpre os princípios de Deus, e sabemos que tem uma maldição para quem descumpre e desobedece os mandamentos de Deus. Aquilo que eu planto de bondade, de servir a Deus, a minha geração vai colher. Aquilo que eu planto também mal, através do pecado, das aberturas que eu dou para Satanás, abre um leque para ele visitar, para Deus visitar. Ele permite um espírito visitar a nossa geração para cumprir juízo daquilo que nós fazemos. Então, tanto a bênção pela obediência, tanto a maldição pela desobediência, Deus vai visitar a nossa geração. Está nos visitando hoje pela nossa geração lá de trás. Então, começando agora que eu tenho um filho, Davi e a Bela, eles são a 4ª, eu sou a 3ª, meu pai a 2ª e meu avô a 1ª. Se o meu avô falece, meu pai é a 1ª, eu sou a 2ª, o Davi e o filho do Davi ou da Bela é a 4ª. Então a geração vai sendo de sucessão. E isso vai passando de geração. Então você tem que dar um glória a Deus aí se você está obedecendo a Deus. Se você vive uma vida com Deus, se prepara. A bênção é para você, para os seus filhos, netos e bisnetos. E em geração, a bênção do Senhor vai alcançar em nome de Jesus. Mas veja bem, Deus visita. O que é visitação? É uma punição ou recompensa. Punição pela maldição através do pecado e recompensa vinda pela bênção através da obediência. Então a visitação é uma consequência, é uma colheita, seja ela boa ou ruim, seja ela bênção ou maldição. Então maldição ou bênção, vida ou morte. Então Deus sempre colocou diante de nós, queridos, a bênção e a maldição, e nós vamos ver isso na próxima passagem bíblica. Então é um Deus que visita, tá? A geração, é um Deus geracional, que hoje muitas bênçãos estamos colhendo, se a sua geração lá atrás plantou bênçãos.
Mas também, se plantaram maldições, se pecaram através da iniquidade, muitas situações têm nos alcançado, mesmo a gente sendo cristão, salvo em Cristo Jesus. Nós vamos ver muito bem isso, o que é culpa, o que é consequência, e estamos sendo visitados e não sabemos às vezes por que acontecem algumas coisas, mas sabemos sim que tem jeito, e nós vamos ver que o jeito é Jesus Cristo. Vou dar um exemplo. Pense, querido, um Deus é um Deus geracional, um Deus de família. Pense em eu com um guarda-chuva agora, e este guarda-chuva que está sobre mim, está ao meu lado a minha esposa e os nossos filhos abaixo. Então eu estou com esse guarda-chuva, eu sou o sacerdote da minha casa, eu e a minha esposa, um ajudando o outro, ela ajudando eu com esse guarda-chuva. Esse guarda-chuva é a proteção de Deus, é aquilo que Deus nos protege através da santidade, cumprindo os mandamentos, obedecendo Ele, servindo a Ele, etc. Então, esse guarda-chuva está intacto, mas quando eu, estou pensando em mim agora, tá? Para abrir a bênção ou a maldição para a minha geração, quando eu peco, quando eu cometo iniquidades, pecados repetitivos, eu furo esse guarda-chuva. E quando vinha a chuva, para quem está com o guarda-chuva não está furado, quando vinha a chuva, quando vêm as visitações, quando vêm as maldições sobre a terra, quando vêm também os espíritos, eles não vão ter brecha para entrar debaixo do meu guarda-chuva. E eu estou segurando este guarda-chuva, protegendo a minha geração, ou seja, o Davi, a Bela, os meus netos, bisnetos, e assim por diante. Eles vão casando, vão segurando o guarda-chuva e vai indo as bênçãos, a proteção contra as maldições. Porém, se eu furo este guarda-chuva, se eu peco e vou furando em cada furo uma área, eu peco na imoralidade sexual, peco de repente com aborto, peco de repente com furtos, isso vai, quando vir a chuva, quando vir esses espíritos malignos, eles vão encontrar uma brecha para entrar. A chuva vai vir e vai molhar, não só eu, mas os meus filhos, netos e bisnetos. Então há uma responsabilidade de nós segurarmos o nosso guarda-chuva, porque o pai e a mãe é uma proteção, uma autoridade da família. O guarda-chuva é a proteção no mundo espiritual pela santidade de Deus, como eu já disse. Se furamos, nós deixamos essas visitações chegarem e vai derramar sobre mim, sobre a minha esposa, a chuva vai começar a pingar. Os furos vão começar a entrar água e isso vai chegando na minha geração. Então há uma blindagem aí, familiar e geracional, de sustentar esse guarda-chuva fechado, blindado, com a presença de Deus, com a obediência de Deus. Então vamos lá. Para a gente entender um pouco mais, nós vamos ter que compreender algo e desconstruir. Tá? Anote aí, nós vamos desconstruir agora, tá? Algumas coisas. Então nós vamos falar sobre culpa versus consequências. Escreve aí, culpa, X ou versus consequências. Nós vamos desvencilhar a culpa, o que é consequência. Porque se a gente não estudar as escrituras de uma forma bem organizada, nós não vamos entendê-la. Então é dessa forma. Entende uma coisa? Olha lá, culpa e consequência. Vamos falar sobre culpa agora. Anote aí, Naum, capítulo 1, versículo 3. Profeta Naum, tá? Anote, tá bom? Não precisa abrir, anote. Naum, capítulo 1, versículo 3, que eu vou ler para você. Depois, durante a semana, você vai mastigando tudo isso. Diz assim, profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, e de grande poder, aleluia. E ao culpado, vou repetir, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. E também Deus não vai ter o inocente nunca por culpado. Então nós vamos entender que o seguinte, Deus ele é justo, ele não vai pegar o culpado e fazer ele inocente, nem pegar o inocente e fazer ele de culpado.
Então nós estamos falando agora de culpa, amém? Quando eu falo de culpa, eu falo do quê? De pecado e iniquidade biblicamente. Eu falo de algo errado. Eu falo de descumprimento de uma lei, por exemplo, naturalmente. Então eu tenho culpa no cartório, eu tenho culpa na polícia. Eu sou culpado de um crime, porque as minhas ações cometidas que me tornou culpado deste ato ou de algo terreno. Da mesma forma no mundo espiritual, quando eu descumpro princípios, quando eu peco ou iniquidade, cometo iniquidade, que é pecados repetitivos, eu sou culpado. Eu tenho uma culpa por esse pecado. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 18, verso 20, anote aí também. Eu não sei você, mas estou sentindo a presença de Deus. Amém? Anote aí, Ezequiel capítulo 20, capítulo 18, versículo 20. Olha o que vai dizer ainda sobre isso. A alma que pecar, vou repetir, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A alma que pecar, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Por que Ezequiel fala isso? A alma que pecar, porque o salário do pecado é a morte. Então ele vai falar aqui, a alma que pecar, essa morrerá. Então veja bem, o filho não levará a culpa do pai, nem o pai a culpa do filho. Veja bem, há uma responsabilidade, ficando bem claro que a culpa não é transferida. Os meus pecados sou eu que vou dar conta. Culpa, eu falo de salvação. Amém? Culpa, salvação. Repita comigo aí, culpa, salvação. Jesus se entregou e perdoou os meus pecados, levou as minhas culpas, os meus pecados na cruz do Calvário. Eu aceitei Jesus, eu estou salvo. E mesmo aquele que não se salvou, por exemplo, meu bisavô que não se salvou, eu não vou conseguir salvá-lo, eu não vou conseguir eliminar as culpas dele. Amém? Mas as culpas dele gerou no mundo espiritual consequências. Por isso que eu avisei, culpa versus consequências. Estou falando de culpa. Então a culpa do meu avô eu não vou pagar ela diante de Deus, porque a culpa é a salvação, ela é individual. Deus não tem culpado por inocente, não inocente, por culpado. Espero que você esteja entendendo isso. Então fica bem claro que a culpa não é transferida, a salvação não é transferida. Cada um vai dar conta diante do tribunal de Deus. Estou falando de culpa, de salvação. Amém? Culpa, salvação. Então esta é individual. Porém, a culpa vem através dos pecados. E quando eu peco, eu não transfiro culpa, eu transfiro consequências dos atos. Semeadura, colheita, maldição. Amém? Então é isso que é transferida. A consequência dos meus atos, mas não a culpa dos meus atos. Aleluia. Grave bem isso. Falando ainda disso, de salvação, 2 Coríntios 5,17. Anote aí. 2 Coríntios 5,17. Paulo aqui está falando sobre salvação. E eu sei até de cor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olha que interessante, né? Paulo está falando sobre salvação, mas quando as pessoas aceitam a Jesus, elas falam, está tudo certo, ó, minhas culpas já foram embora, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, tal, e acabou. Ok, a sua salvação foi perdoado, você está zerado, as suas vestes estão novas, você em Cristo, em arrependimento, aceitou a Ele, entregou a Ele, você está salvo. Se Jesus voltar, aleluia, você vai para os céus, amém?
salvação. Agora, quando eu falo de maldição, não se encaixa nesse versículo. Porque Paulo está falando sobre culpa, sobre salvação. Exemplo, está um presidiário dentro de uma prisão, o pastor Adriano vai lá pregar, pregando a palavra, daqui a pouco, eu aceito, ok, aceitou, se arrependeu, naquele momento, confessando com a boca que o coração consentiu, ele confessou seus pecados em arrependimento e aceitou a Jesus, foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele está salvo. Se Jesus voltar, a roupa dele de presidiário, as correntes que estão ali vão ficar, porque o corpo dele vai para a glória, através da salvação pela graça. Amém? Porém, se Jesus não voltar, acabou o culto. Aí ele vai lá para o diretor e vai falar: diretor, a Bíblia diz, o pastor Adriano pregou, assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é, eu estou salvo, perdoado, as coisas velhas se passaram, acabou tudo que eu fiz e tudo se fez novo, ou seja, abre aí que eu quero ir embora. Mas ele entende, o diretor fala: não, você tem mais 4 anos para cumprir. Você está perdoado no mundo espiritual diante de Deus, mas há uma consequência aqui na terra que você precisa pagar ainda. Amém, queridos? A culpa está paga, mas a consequência está aí, pelo ato que ele cometeu. Da mesma forma, no mundo espiritual, as nossas culpas estão perdoadas. Amém? Mas as consequências daquilo que eu abri no mundo espiritual, aquilo vai continuar tendo consequências para a minha geração. Eu preciso, depois você vai entender, levar isto para a cruz. Amém? Então vamos seguir aqui. Ainda falando sobre isso, veja a passagem em Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Anote aí, tá bom? Não precisa abrir, só anote que eu vou ler aqui. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. Eu vou ler aqui. Tem alguns textos chaves que eu vou pedir para você abrir e vou aguardar. Outros eu vou mencionar, você vai anotar, vai ouvir e eu vou explicar. Isso porque é a primeira aula de heranças geracionais. Vai ser tremendo essas quartas-feiras em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos imediatamente e ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vinde pois neles para serdes curados, e justo no sábado? Respondeu, porém, Jesus: hipócritas, no sábado não se desprende da manjedoura cada um de vós seu boi, ou o jumento, para levar a beber? E não deveria ser solta desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Está falando da mulher encurvada há 18 anos, que acabara de ser curada. Então ela foi livre da prisão num dia de sábado, e Jesus falou: ela é filha de Abraão. Grave isso. A qual há 18 anos Satanás tinha por presa. Olha que interessante. Jesus chamou ela de filha de Abraão. Quando Jesus fala dela de filha de Abraão e que foi curada na sinagoga, ela estava indo lá para adorar a Deus. Quando a palavra do Senhor diz filha de Abraão e propriamente Jesus, ele fala de pessoas salvas, de pessoas que acreditam, que pessoas que estavam para a salvação. Eu vou te mostrar. Da mesma forma, Jesus falou para Zaqueu, em Lucas capítulo 19, versículo 9. Só anote isso, Lucas capítulo 19, versículo 9. Jesus também chegou e disse para Zaqueu: olha, hoje entrou salvação para esta casa, depois do arrependimento de Zaqueu. Hoje houve salvação para a tua casa, porque este também é filho de Abraão. Quando Jesus fala de filho de Abraão, ele está falando de salvação.
ou seja, voltando para a mulher encurvada, esta mulher era a salva, ela era crente, estava indo na sinagoga, querido, adorar a Deus, mas mesmo crente estava encurvada há 18 anos com espírito de enfermidade. Provavelmente uma consequência geracional. E Jesus chegou pelo milagre e curou ela. Está livre, porque Jesus pode curar de toda e qualquer maldição. É milagre. Mas estamos falando do mundo espiritual, que nem tudo nós vamos obter por milagres, e sim por fé, e sim por seguir os princípios. Amém? Tem muita bênção para você, mas também tem consequências para aqueles que descumprem a palavra de Deus. Então eu posso ser salvo e posso estar vivendo com consequências por legalidades no mundo espiritual abertas por mim e por meus antepassados. Eu até fui perdoado, mas este buraco está aberto. Jesus já me livrou da culpa, mas esta consequência está visitando. Amém? E você vai aprender como sanar tudo isso. Deus é justo, lógico que sim. É justo que uma pessoa que só faz o mal e você vê ela recebendo uma herança gigantesca. Vamos dar um exemplo aqui. Você vê cada salafrário, meu irmão, você vê cada pessoa que não merece, que pratica o mal, assassino, às vezes alguma coisa, estupradores, pedófilos, ou pessoas que praticam o mal, fazem o mal para as pessoas, não agregam nada, recebendo heranças gigantescas. Mas também vimos homens e mulheres de Deus, homens bons, homens honestos, gente boa, que merecia receber uma herança gigantesca, mas não recebem nada. Estou falando de herança terrena agora, amém? Estou falando de bens, posses. Por que essa discrepância? Por que este confronto agora? Pessoas ruins podem receber coisas grandes, heranças milionárias, e pessoas boas que mereciam receber milhões não recebem nada. Sabe o que eu entendo? E é a verdade? A herança não é por merecimento nosso. A herança, ela é adquirida, queira eu ou não queira, seja boa ou mal. A herança não é questão de merecimento meu. Eu simplesmente recebo ela. Eu posso ser um servo do Senhor, comprometido com o Senhor, mas se os meus antepassados tiveram uma vida depravada, uma vida de pecado, uma vida de assassinato, uma vida de abortos, uma vida terrível, eu posso sofrer essas consequências mesmo sendo salvo. É isso que nós estamos entendendo aqui. Não é por merecimento a herança. A gente simplesmente recebe ela. Então, não tem nada a ver com merecimento. Vou fazer uma pergunta para você. Quem criou a maldição? Deus ou o diabo? Fala aí para o seu familiar aí. Fala aí. O que vocês acham? Foi Deus ou foi o diabo? Pergunta para ele. Quem criou a maldição? Foi Deus ou o diabo? Pergunta. Muitos vão falar que foi o diabo, mas na verdade foi Deus. Anote aí. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Eu vou pedir para você abrir, tá? Anotar e abrir agora. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Aleluia. Estou falando para você e fiz uma pergunta: quem criou a maldição? E Deus ou o diabo? Te respondi, foi Deus. E vou provar na Bíblia. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 até o 28. Vede que hoje, Deus falando, eu ponho, Deus falando, diante de vós, a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Então Deus, que a bênção é através da obediência, a maldição
Bênção através da obediência. E a maldição é desobediência. A palavra maldição, queridos, ela aparece 200 vezes na Bíblia. Então, se Deus permitiu que a palavra maldição aparecesse, estivesse escrita pelos seus escritores 200 vezes, é porque nós temos que dar uma certa importância para a palavra maldição, sim ou não? Porque ela aparece 200 vezes nas escrituras. Então, maldição é a quebra de uma lei. Se você quiser anotar isso, maldição é a quebra de uma lei, ou seja, através da desobediência, pecado. Podendo dizer que também é um castigo. Quando pecamos, damos legalidade para Satanás agir. Essa é a causa. Olha que interessante. Quando eu peco, lembra do guarda-chuva? Eu furo. Quando eu furo o guarda-chuva, eu dou acesso a espíritos malignos para operar debaixo do guarda-chuva. Ou seja, onde está minha família, onde estão meus filhos, netos, bisnetos. Então veja bem, quando pecamos, damos legalidade, furamos o guarda-chuva e somos, por Satanás, atingidos. Isso, a maldição, grave bem, a maldição nunca vai vir sem causa. E a causa gera consequência. Então, anote aí, Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Só anote, tá? Olha que interessante que Salomão escreveu. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Vou repetir. Provérbios, capítulo 22, versículo 26. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, a maldição só vai vir se ter uma causa. Quando eu furo, quando eu desobedeço, aí eu abro. Quando eu quebro alianças, eu abro maldições. Eu furo o guarda-chuva e eu sou infestado dessas maldições. Seja a área que eu furar o guarda-chuva, que eu pecar. E quando encontra a causa, ela repousa. Então, a maldição sem causa não encontra pouso. Agora, a maldição, quando há uma causa, vem uma maldição e repousa. Repousa debaixo do guarda-chuva sobre a minha vida e a minha geração. Ainda em Deuteronômio, anote aí, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Anote aí, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Anotou? É para anotar, tá? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Eu vou ler para você. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida, a morte, a bênção, a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esta passagem é maravilhosa, meu querido. Olha o que diz Deus dizendo: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Além de Deus ter colocado a bênção e a maldição, como foi lá com Adão, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal que gerou a morte, ele diz: escolha, pois, a vida. Então Deus deu a escolha para nós, mas não só deu, mas sempre Deus dá a direção. Olha, você tem o livre-arbítrio, eu fiz você imagem e semelhança, eu tenho escolhas, Deus fala, você também tem escolhas, mas tem uma coisa, escolhe pois a vida. Eu dou um conselho para você: escolha a vida, escolha a bênção, escolha a promessa, escolha a salvação, escolha a alegria, a paz. Então Deus coloca, escolha pois a vida.
agora vem a palavra-chave, que eu já estava falando sobre a maldição, que ela é geracional. Olha aqui, escolha pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência. As nossas escolhas, Deus está falando, vai gerar bênção ou maldição, ó. Coloco diante de ti a bênção ou a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, a bênção vai vir para você e para a sua descendência. Mas tem uma coisa, se você escolher a maldição, a morte, o pecado, vai vir o pecado para você e para a sua descendência. Então, Deus deixa claro sobre descendência e sobre gerações. E também aponta a escolha que devemos escolher. Ou seja, nós temos responsabilidades. Nós estamos falando de heranças geracionais, nós estamos falando de consequências dos nossos antepassados, seja consequência boa ou ruim, bênção ou maldição, depende do que eles geraram. Agora, eu tenho responsabilidades, mesmo recebendo essas heranças, de escolher a bênção ou a maldição, a salvação ou a morte. Eu tenho responsabilidade. Por quê? Porque 25% é herança. É isso que eu estou te explicando, heranças geracionais. Mas 75% é a minha responsabilidade. Não é porque o meu avô, o meu bisavô pecou, foi assassino, que eu tenho que ser assassino. Que eu tenho que voltar. Que eu tenho que decidir, escolher a maldade ou a maldição. Não. Eu posso ser visitado, eu posso ser induzido mais, eu posso ter uma tentação de um nível maior porque o guarda-chuva está aberto, a maldição está diante da minha porta, eu luto muito contra isso, mas eu posso escolher ainda a vida, eu posso escolher ainda Jesus Cristo, eu posso escolher ainda a salvação. Amém? Há uma responsabilidade, porém há de se convir, e não posso furtar de dizer que tem uma visitação geracional. E é isso que nós estamos aprendendo. Então lembre-se, Deus criou a maldição para que o homem se arrependa e volte para a bênção. Deus criou e colocou a maldição com um objetivo, querido, que é que aqueles que estão em maldição receba a punição, o castigo, e entenda que Deus está provando ele para ele voltar a ser bênção. Não é que Deus quer castigar e condenar, não. Deus está permitindo algo para que se arrependa e volta para ser bênção. Através, hoje, no nosso tempo, de Jesus Cristo. Amém? Estou costurando para você que a graça está acima de tudo. E esta graça que nos trouxe esta abertura. Tá? Nós vamos ver sobre isso. Então, só para você ver ainda sobre descendência, que Deus é um Deus geracional, no Novo Testamento vimos que os discípulos tinham esse entendimento geracional. Estou falando no Novo Testamento. Eles tinham entendimento. Veja aí em João, Evangelho de João, segundo escreveu João, Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 2. Anote apenas, eu vou ler aqui, para a gente remir o tempo. Perguntaram-lhe Jesus, os seus discípulos: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais? Preste muito bem atenção. Os discípulos perguntando para Jesus sobre o cego lá, o cego de nascença. Perguntaram para Jesus: Rabi, quem pecou? Este cego, ou os seus pais, para que nascesse cego? Então eles tinham a noção de que muitas visitações poderiam pegar os filhos pelo pecado dos pais. Eles falam pais, mas geração. Pais, avós, tataravós, bisavós. Então eles estavam falando, ó, quem pecou, Jesus? Eles ou os pais deles? Por quê? O povo israelita, o povo de Israel, os discípulos, tinham entendimento. Ainda estou falando do Novo Testamento, tá? Sobre um Deus geracional, o Deus de Israel. Eles conheciam sobre Deus, que havia consequências sobre a descendência, sobre a vida daqueles. Não só consequência, como bênçãos também. Então por isso que eles entendem que a bênção de Abraão, ela veio de gerações, mas a maldição também requer a vinda de gerações. Eu quero a bênção, eu profetizo tal, mas eu não quero as maldições.
Como? É herança, ela vem. E é isso que nós estamos aprendendo, para ficar livre delas. Então, neste caso específico, Jesus falou, não pecou nem ele, nem os pais dele. Mas esta enfermidade é para a glória de Deus, então eu vou operar um milagre. E foi lá e curou este cego. Então vimos também, agora no Antigo Testamento, anote aí 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. 2 Reis, anote, capítulo 5, versículo 27. Nós vimos com Geazi se cumprir. Geazi, querido, não dá tempo de eu explanar tudo isso, essa passagem, mas Geazi pegou os presentes, as ofertas, tá, de Naamã. E Eliseu falou, eu não vou pegar, porque aquela oferta não seria bênção. E Geazi acabou pegando a herança, pegando a oferta. Olha o que Eliseu falou para ele. Portanto, a lepra de Naamã, você pegou a oferta, né? Não era para pegar, mas você pegou. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então, veja bem, então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. Entende que as consequências do ato de Geazi, ele pegou lepra e a descendência dele ia ter essa visitação de lepra pelo pecado dele. A consequência desse pecado ia pegar a geração dele com lepra, segundo a palavra do homem de Deus, Eliseu, que entende sobre bênçãos e maldições geracionais. Que responsabilidade, meu Deus, que temos que deixar uma herança geracional de bênçãos aos nossos descendentes. Por isso que nós pagamos o preço, querido, para deixar bênçãos geracionais para os nossos descendentes. Por isso que você está aprendendo aqui. Agora, entendemos um pouco sobre culpa e consequência, sobre salvação e visitação, ok? As consequências, culpa, salvação, visitação, consequências, bênção e maldição. Agora nós vamos ver as causas das maldições. Amém? Anote aí, causas das maldições. Você vai apenas anotar, e eu vou falando para você, tá? Mais 15 minutos nós estamos terminando a aula de hoje. Eu vou ainda orar junto com você. Nós vamos fazer uma oração de quebra de maldições, de palavras liberadas por você, para pessoas, para os seus filhos, liberados pelas autoridades, para você, seja elas eclesiásticas, espirituais, que liberaram sobre você maldições, palavras de maldições, e também os seus pais, avós e autoridades que liberaram para você palavras. Eu vou explicar depois, antes de você orar comigo no final. Então vamos lá. Causas das maldições. 1. Anote aí. Iniquidade dos pais. Iniquidade dos pais. Passagem bíblica. Números, capítulo 14, versículo 21. Você vai anotar, tá? O que é a iniquidade dos pais? Iniquidade, pecados repetitivos. São pecados não confessados que se repetem na vida da pessoa, passando assim para a próxima geração. Por exemplo, quando eu peco e não confesso, é um pecado encoberto. Isso eu vou levando. Ah, já viu pessoas falar? Nossa, esse segredo eu vou levar para o túmulo. Ok, leva para o túmulo o pecado, depois que morre, abre as maldições para a geração. Nesse pecado, nessa abertura, nesse furo, que nós vamos entender agora sobre esses furos. Então a iniquidade dos pais abre furos, tá? Para visitações, causas de maldições. Nós vimos lá em Provérbios que a maldição sem causa não repousa, mas se há uma causa, uma culpa, um pecado, ela repousa. Então vamos lá. Segundo, anote aí, quebra de alianças. Queridos,
toda quebra de aliança gera maldições, consequências. Vou dar um exemplo fácil. Você vai lavrar um contrato, qualquer contrato, seja habitacional, seja para o empréstimo, seja para a compra de algo parcelado, seja qualquer contrato que você assine, tá? De compra ou venda, de aluguel, enfim. Lá tem as cláusulas do quê? Da consequência se você quebrar o contrato. Porque o contrato é uma aliança. Da mesma forma no mundo espiritual. Toda aliança quebrada gera consequências, maldições. Essas consequências são as heranças malditas. Então eu quebro alianças. Por exemplo, vou dar outro bem fácil. A aliança do casamento. Quando você quebra a aliança do casamento, divórcio, através de um adultério, por exemplo, tá? Meu Deus, você abre um furo para divórcios acontecerem na sua geração, e se foi por conta de adultério, você abre um furo numa causa chamada imoralidade sexual. A imoralidade sexual, você vai ser visitado pelo grupo de demônios de imoralidade sexual, Diana, Asmodeus e as 7 linhagens da pombagira. Então veja bem, é agrupamentos de demônios conforme as causas, conforme a culpa, o pecado que eu abri, o buraco que eu abri. Se você abre um buraco de imoralidade sexual, você não vai ter uma visitação de Moloque, que nós vamos explicar agora, que é o deus do aborto. Deus que eu falo que é um deus cultuado do aborto, que sacrificava crianças. Na verdade é um demônio. É um deus letra minúscula. Então, as causas são bem específicas. Então, quando estou explicando para você, para quem entrou agora, as causas de maldições. A primeira foi iniquidade dos pais, Números capítulo 14, versículo 21, que são pecados repetitivos, não confessados. O segundo é a quebra de alianças que eu estou explicando para você. Outro tipo de aliança foi a do casamento, agora vou falar aliança com Deus, que é a apostasia da fé. Quando eu quebro a aliança que eu fiz, quando aceitei Jesus, e eu me desvio da presença de Deus, eu quebro uma aliança, vai ter consequências terríveis. A Bíblia diz que um abismo chama o outro, porque quebrou a aliança. Da mesma forma que eu disse que você quebra um contrato, você tem consequências, porque contrato é uma aliança, é um pacto que foi lavrado ali. Da mesma forma são alianças no mundo espiritual. Alianças também, cada lei terrena é uma aliança. Eu não posso quebrar a lei. Se eu quebro uma lei eu vou ter consequência, vou ter punição, vou ser preso. Da mesma forma no mundo espiritual. Quando eu quebro alianças com Deus, alianças de devoções. Outra causa, terceira causa, idolatria. Idolatria. Anote aí, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Esse nós já lemos, lembra? Lá nas 10 mandamentos que fala sobre o pecado da idolatria. Então Deus estava falando, este é um mandamento. E se está quebrado, depois Deus diz lá embaixo, eu visitarei os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. Mas visitarei também, pela minha misericórdia, quem me ama e obedece meus mandamentos, eu visitarei 1000 gerações. Esse Deus é Deus de amor, meu irmão. Ele visita pela iniquidade 4 gerações, mas visita pela sua misericórdia aquele que obedece e que servo de Deus 1000 gerações. Meu Deus, é Deus de amor demais. Amém? Então vamos lá, idolatria, Deuteronômio 27:15. Outra causa, tá? Idolatria. Por falar de idolatria, nós vamos explanar tudo isso, tá? Cada quarta-feira agora nós vamos explanar 2 causas dessa. Hoje é introdutório, eu estou te passando uma introdução daquilo que nós vamos estudar. E também estamos focando em bênção e maldição e desconstruindo algumas coisas, tá ok? Vamos lá. Outra causa. Estamos na 4ª causa. 1, 2, 3, 4ª causa. Rebelião contra os pais.
Deuteronômio 27, capítulo 16. Também está nos 10 mandamentos. Tá? Está lá. Então, anote aí. Deuteronômio 27, 16. Quarta causa: rebelião contra os pais. Amém? Se rebelar contra os pais, abre uma causa de maldição. A primeira o primeiro mandamento com promessa é aquele: honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias sobre a terra. Então, desonrou pais, se prepara, a morte vai chegar mais cedo para você. É o que está escrito. E quando eu me rebelo com o meu pai, eu gero consequências. Tá? Nós vamos explanar isso nas quartas-feiras. Consequências terríveis, porque o meu filho vai me rebelar contra eu também. O meu filho vai se rebelar na escola contra autoridades, contra o professor. O meu neto também. Então isso vai passando. Pai rebelde, filho rebelde, neto rebelde. Terrível, meu irmão. E pecado de rebelião é igual de feitiçaria, é terrível. Porque a rebelião, você sabe, quem é o precursor da rebelião é o rebelde dos rebeldes, a saber, Satanás, que se rebeliou contra Deus nos céus e foi destituído da sua glória. Quinto, querido, pecado encoberto. E agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 13, versículo 23. Provérbios, capítulo 28, me perdoa. Provérbios 28, versículo 13. Como nós falamos ali em cima, quando a iniquidade dos nossos pais estão encobertas, eu vou ter problemas. Porque tudo que está encoberto está nas trevas. É jurisdição de Satanás. E aí eu viro um cativeiro. E Deus não pode fazer nada enquanto você não traz para a luz. Confessa a Ele. Ah, eu confessei para Deus, está tudo certo. Tiago capítulo 4, versículo 8. Confessai seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Então pessoas que não confessam, só confessam para Deus, pede perdão, Deus perdoa, mas você não é curado. Dá 4 meses começa a fazer de novo. É uma luta, então tem que confessar. Por isso que nos atendimentos nós trabalhamos na transparência e atendemos individualmente, para a pessoa confessar os seus pecados, trazer do oculto, das trevas, colocar sobre a mesa, sobre a luz. Nós não vamos condenar, nós vamos juntos confessar e buscar o perdão de Deus e quebrar essa maldição em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá, Provérbios 28, 13. Estou na quinta causa de maldição. Pecado encoberto, Provérbios 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca ou jamais prosperará, mas os que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então o processo é esse: está encoberto, não vou prosperar. Então nós falamos até de finanças aí, mas eu não vou entrar muito nas finanças, porque logo tem um outro seminário, Princípios da Prosperidade, que fala sobre contaminações financeiras. Então veja bem, o que encobre as suas transgressões não vai prosperar, querido. Mas o que confessa e deixa, ou seja, eu me arrependo, confesso e deixo, trago para a luz, alcança a misericórdia. Vem o perdão e a quebra da maldição. Amém? Pecado encoberto. 6. Falta de perdão. Mateus, capítulo, anote aí, falta de perdão. Mateus, capítulo 18, versículo 32 ao 35. Não precisa abrir, só anote. Falta de perdão, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 32 ao 35. Jesus vai falar sobre perdão lá. A falta de perdão, queridos, tá? Nós vamos tirar na quarta-feira falando sobre essas causas. Só estou dando um exemplo para você. Por que falta de perdão? Porque a falta de perdão atrai demônios terríveis. Além de atrair doenças, além de atrair amarguras, depressão, a Bíblia diz que a falta de perdão, ela corrói os ossos.
ela corrói. Então, se Jesus não se chamasse Jesus, ele chamaria-se perdão. E quando eu não perdoo, Deus nos céus não vai perdoar o meu pecado. E se Ele não perdoa o meu pecado, eu estou carregando o pecado, atraindo maldições para a minha geração. Então a falta de perdão lá atrás, pessoas que não perdoaram lá atrás, abriram furos no guarda-chuva para alcançar, para nós termos um coração também duro, para não perdoar, para ser rude também nesta geração. Outra causa, jugo desigual. Abre lá Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Outra causa, jugo desigual. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, queridos. Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz lá. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Malaquias está falando aqui sobre o casamento com pessoas de outros que profanam outra fé. Nós vamos explicar a profundo isso sobre o jugo desigual e vai ser tremendo, meu irmão. Você vai orientar os seus filhos a não casar com quem não proclama a mesma fé. Jugo desigual. Tá? Não tem como. Malaquias está falando, olha, como vocês vão casar com pessoas que servem outros deuses? Não vai dar certo, é luz e trevas, não vai. Ah, eu vou converter. Ah, eu vou fazer uma campanha, eu vou trazer para a igreja. Querido, é um cada milhão, porque é muito mais fácil essa pessoa que não é cristã levar essa outra pessoa que se casou a se apostatar da fé, a largar a fé. Amém? Então é outra causa. Vamos lá, outra causa. Palavras ou pragas proferidas por pais ou autoridades. Vou repetir, anote aí a outra causa de maldição. Estou falando das causas de maldições. E essas causas nós vamos aprender durante as quartas-feiras aqui. 3 causas por cada quarta-feira no profundo. E uma delas, vou falar agora, palavras ou pragas proferidas por pais ou autoridades sobre nós. E é essa maldição que já, em alguns minutos, nós vamos quebrar aqui, eu e você. Vamos fazer uma oração, vamos se colocar na brecha para quebrar essas maldições proferidas sobre a tua vida. Palavras ou pragas proferidas por pais ou autoridades. Outra causa, ocultismo. Só anote aí, ocultismo. Ocultismo quer dizer tudo que é em oculto, todas as seitas, tá? Umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, voodoo, tudo que é ocultismo, tudo que é em oculto, tá certo? Espiritismo, tudo que está em oculto também, quando é uma causa que gera maldições para a geração. Eu sou crente, mas meu avô era do terreiro. Nós temos que analisar isso, porque você pode estar sendo visitado pelas consequências dos trabalhos e pactos que ele fez no terreiro, adorando e incorporando Satanás. Ok? Vamos lá, mais uma causa de maldição: tentativas de suicídio, aborto, homicídio. Anote aí, tentativas de suicídio, aborto e homicídio. Todos esses atos lá atrás geram um espírito de morte que visita a família, a geração.
Se você observar quem tem lá atrás histórias de assassinatos, de abortos, você vai ver as consequências do espírito de morte, que você vai analisar na linhagem, vai ter suicídio, vai ter problemas, confusões, vai ter enfermidades, tá? Tudo isso abre por conta dessas causas, tá? O espírito da morte. Outra causa que gera maldição, roubos e furtos, tá? Também, nós vamos aprender sobre isso. Outra causa, perversão sexual. Essa vai dar pano para manga quando nós explanarmos ela. Perversão sexual. O que é isso, pastor? Prostituição, homossexualismo, lesbianismo, bestialidade, que é sexo com animais, e tudo que gera dentro deste campo de imoralidade sexual, masturbação, tudo, adultério, fornicação, tá? Pedofilia. Nós vamos ver tudo isso. O que é mais uma perversão sexual? Imoralidade sexual. Como se diz? Fugiu agora, queridos. Incesto. Muitos pensam que incesto é só irmão com irmão. Não, é primos com primos também. Nós vamos aprender sobre isso. São as causas. Agora, queridos, já estou encerrando aqui o estudo. Eu quero falar, nós falamos sobre as causas das maldições. Amém? E nós vamos falar sobre essas causas às quartas-feiras aqui. E explanar no profundo. Mas como que eu chego nas causas? Pastor, como que você mapeia? Como que você chega nessas causas? Como que você identifica? Ou você mesmo pode identificar através dos sintomas. É como se fosse uma doença. Você vai no médico e ele pergunta, o que você tem? Está com coriza? Qual que é os sintomas que você está? Está com dor na garganta? É que nem o Covid. Qual que é os sintomas? Falta de ar. Tá, então vamos fazer o exame, que provavelmente é o Covid. Febre alta, dor na garganta, falta de ar, né? É o seguinte, pelos sintomas aí é o Covid. Aí faz o exame, é o Covid. Da mesma forma, a gente analisa, nós chegamos numa causa analisando os sintomas. E os sintomas é o que? As consequências. Tá? As consequências é os sintomas que a gente vê na família, na nossa vida, que lá atrás teve uma causa, que repousou lá atrás, e que através dessa causa está gerando esses sintomas, essas maldições. E essa causa da maldição é que nós precisamos. A raiz, da onde foi lá que nós entramos para quebrar. Amém? Então, só para você entender, a febre é boa? Deixa eu perguntar para você, a febre é boa? Se o seu filho tiver febre à noite, 4 horas da manhã, você vai ficar preocupado, vai trazer preocupação para você. Você vai querer levar para o médico. Não é algo bom aparentemente olhando. Mas se você for ver, é um alerta, é um sintoma e um alerta que há uma desordem no corpo. A febre é um alerta do nosso próprio corpo para sinalizar, olha, tem alguma coisa errada, tem alguma desordem aqui no nosso corpo. Para quê? Porque através da febre o médico vai vasculhar a causa, aquilo que está causando esta febre. Provavelmente uma infecção, uma inflamação, algo que está causando. Ele vai identificar, vai ver a causa. Então eu digo para você que a febre é boa. Porque através da febre, se a febre não viesse, a infecção não ia ser detectada, e aí quando ia ver já estava com infecção generalizada e não daria mais tempo. Então Deus faz tudo certo. Da mesma forma que você vê os sintomas de maldições na sua família, é algo que Deus está mostrando, sinalizando, tem algo errado. Há uma desordem no mundo espiritual que precisa achar a causa, porque achando a causa em Cristo Jesus você pode remir ela e ficar livre desta maldição, desse sintoma. Amém? Então essa é a profundidade.
Também a maldição é boa, porque ela alerta que há uma desordem na família. Há uma desordem geracional que precisa ser ajustada. Alguma causa lá atrás. E aí a gente mapeia e encontra através de sintomas. O que é os sintomas, querido? É aquilo que nós vimos, sabe? Por exemplo, se você tem vários divórcios na família, tá? Vários divórcios na família, vários casos de adultério na família, vários casos de homossexualismo na família, vários problemas de traição, problemas de imoralidade, tá? Problemas de abuso sexual na família, de estupros na família. Isso aí é um sintoma, é um alerta, tá? A maldição está repousando, então está mostrando o quê? Que através desses pecados sexuais há uma causa de perversão sexual lá atrás que abriram. E aí a gente precisa fechar, só para você entender que os sintomas indicam maldição na família. Alguns sintomas, queridos. Veja bem, alguns sintomas que indicam uma maldição na família. Se há feiticeiros ou ocultistas na família, lá atrás, você pode ter certeza que, ou agora, se você analisa aqui, que tem algum ocultismo, um feiticeiro, você pode entender que lá atrás teve também. Enfermidades repetitivas ou crônicas. Meu avô, câncer, minha mãe, Deus guarde isso. A mãe morre com câncer, o filho vai passando, câncer. Pode ser algo genético, ok? Mas temos que aprofundar aí, fazer a nossa parte espiritual, porque pode ser espiritual. E aí a gente quebrando fica livre. Lembra da mulher encurvada? Há 18 anos? Então, ela era crente, mas estava encurvada. Foi liberta através de Jesus Cristo. Então, esterilidade. Esterilidade é uma causa, é um sintoma que existe uma causa lá atrás. E propriamente pode ser um aborto. Divórcios, como eu disse, insuficiência econômica contínua, principalmente quando entra muito, mas não são suficientes. Então muitos, só para você entender, a prosperidade é suficiência. Eu recebo o suficiente para me viver e viver bem. Não falta. Porque a pessoa pode ser próspera ganhando R$ 1.200. A pessoa pode ganhar R$ 1.200.000, ou 120 mil, ou 12 mil, e não ser próspera. Porque se 1 milhão, 120 mil e 12 mil que ela ganha não é suficiente para ela. Sempre está devendo. Então, escoa pelas mãos. Então, pode ser um sintoma de que algo lá atrás, um assassinato com motivação financeira, por conta de terras, roubo de terras, de herdades, amém? Então, alguma sonegação, algum furto lá atrás, então isso também é um sintoma. Situação frequentes de perdas repentinas, acidentes e cirurgias frequentes, tá? Isso também não é normal, há um sintoma aí, de alguma maldição. Temos aí que nós chamamos de espíritos familiares, tá? Que vem passando de geração para geração. Esses espíritos atuam, tá? Isaías também falou e nós vamos ensinar aí às quartas-feiras. Insanidade, outro sintoma. Insanidade e colapsos mentais, crônicos. Outro sintoma, comportamento de vícios na família. Outro sintoma, mortes prematuras, perdas de filhos e viuvez. Também é sintomas de causas de maldições lá atrás. Espíritos familiares. Como lidar e remir a maldição? Abra aí a sua Bíblia, anote e abra a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Como remir a maldição? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se eu fosse você, eu dava um glória e um aleluia aí.
Queridos, nós usamos algumas ferramentas e que na verdade todas essas ferramentas é através da cruz que levou todas as maldições. Então, nós usamos quais ferramentas? O arrependimento, a confissão, o perdão e a intercessão. Então o arrependimento de deixar, de fechar o guarda-chuva, nós vamos fechando esses buracos e pedindo perdão pela geração, arrependendo, confessando pecado por pecado. É isso que nós fazemos nos atendimentos de clínica, querido, da alma. Quebramos essas maldições através de quem? De Cristo, que levou as maldições. Então essas consequências não é automáticas quando eu recebo a salvação. A salvação eu criei, aquele que crê se for batizado será salvo. Eu creio em Jesus, estou salvo. Mas as consequências vêm. Essas maldições visitam. E eu preciso entrar, levar elas até a cruz de Cristo. Através desses passos. Arrependimento, confissão, perdão e intercessão. Então a cada quarto estaremos ensinando aqui as causas que eu explanei para você na sua profundidade. Imoralidade sexual, nós vamos falar quase 40 minutos sobre ela. Outras causas, nós vamos estudar 3 causas a cada quarta-feira aqui. E hoje, nós vamos remir as maldições da nossa vida que veio por contas de palavras liberadas sobre nós. Você sabe que o que é ligado na terra é ligado nos céus. Tem pessoas, queridos, eu peguei um atendimento, tá? Fora do estado, e esse atendimento, a vida deste homem não crescia. Ele se sentia menosprezado, ele se sentia menor, inferior. A vida dele não decolava nas finanças, na alegria, né, no familiar. E quando eu atendi, eu falei, olha, por que tudo está travando? Ele falou, não sei, pastor, não sei. Sabe? Eu falei, como que foi a sua infância? Né? Como que foi o relacionamento com o seu pai? Ele disse, puxa, pastor, foi muito difícil. Meu pai, sabe, falava algumas coisas que me chateava. Eu falei, quais coisas? Ele falou, então, uma delas que me marcava muito, pastor. Meu pai sempre falava e olhava para mim, olha, você vai ser igual um galo. Você não vai voar, não vai crescer, não vai alçar altos voos. Você vai ser um galo. E isso feria ele. O pai, como autoridade, liberou, você vai ser um galo. Ou seja, galo não voa, querido, como uma águia, não voa como outras aves. Ele voa e deixa desce. E a vida dele, assim. Oramos, quebramos, ele perdoou o pai, fomos remindo, e a vida dele começou devagarzinho a crescer, a ir. Tá? A família está crescendo, teve mais um filho esses dias. Então veja bem, tá? As maldições pelas palavras são terríveis, vindo de uma autoridade eclesiástica, um ex-pastor que liberou palavras para você, tá? Às vezes o avô, às vezes nós mesmos dentro de casa, para nós mesmos, eu não vou conseguir, eu não vou seguir, eu não vou conseguir isso, não vou fazer aquilo. Eu não sou nada, eu sou um fracassado, eu sou não sei o quê. A gente mesmo liberou palavras de maldições para a gente mesmo, para os nossos filhos. Ou preguiçoso, ou você é um vagabundo, ou você não vai ser nada, ou você vai ser igual o fulano, ou você vai ser igual aquele Cicano, filho de Beltrano. Ei! Palavras são liberadas, ligadas na terra e são ligadas no céu. O inimigo pega isso e gera maldições. Fura o guarda-chuva. Porque eu estou segurando aqui, eu estou dizendo, olha, meu filho é isso, meu filho é aquilo, e o guarda-chuva, pum, estoura e vem sobre ele isso, ou sobre mim. Ou pessoas liberaram para nós. Se prepare agora, nós vamos fazer essa oração. Amém? Se prepare agora, em nome de Jesus, nós vamos quebrar isso.
E anote essa passagem bíblica, Ezequiel 22:30. Só anote, que é aquilo que nós vamos fazer agora. E busquei dentre eles um homem, Deus dizendo, que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim, por esta terra, ou por esta geração, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Deus estava procurando alguém que se colocasse na brecha por uma geração, ou seja, pela intercessão, para pedir perdão, para assumir a responsabilidade de quebrar maldições, de se ajeitar, de pedir perdão e remir a família. Ele que estava dizendo, remir a geração, e não achou. Mas hoje Deus te achou aí na tua casa. E é hoje que nós vamos remir palavras malditas, ditas por nós, das pessoas para nós, e que nós liberamos para nós e para outras pessoas. Quero convidar a preparar o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Essa oração, preste muito bem atenção, nós vamos quebrar essas maldições de palavras que liberaram para nós, da nossa geração, liberaram sobre a nossa família, a nossa vida. Ok? Então, você que está assistindo, você que ainda não é batizado nas águas, eu peço que você não faça essa oração. Se você é batizado nas águas, você pode fazer essa oração em Cristo Jesus. Porque nós vamos entrar na brecha agora. Não é uma oração qualquer. Nós vamos interceder, e é profundo isso. Você que é batizado nas águas, que é filho aliançado, se você passar mal alguma coisa, o meu WhatsApp, eu vou terminar a oração, vou terminar o culto, e eu vou ficar aqui com o meu telefone. Você pode me ligar, que eu ligo para você e intercedo por você. Mas estamos juntos nessa brecha aí. Você não está sozinho. Eu, como sacerdote, estou aqui. Amém? Então, dito isso, essa oração eu vou falar e você vai repetir esta oração. Por exemplo, eu vou falar, Senhor Jesus. E nessa pausa, você vai falar Senhor Jesus aí. Então eu vou falar Senhor Jesus. Você vai falar Senhor Jesus. Eu vou falando, dando pausas, e você vai repetindo aí. Amém? Em voz alta, com fé, fechando os seus olhos e sabendo que vai ser quebrada toda palavra proferida contra a tua vida, contra os seus filhos, salabatocanabatakalá, netos e bisnetos, xarabatoconarrastocalapavaste, riminiocolamandocolavas. Amém, querido? Alamanukinarraste. Vamos começar a oração? Feche seus olhos e repita comigo. Senhor Jesus, quero em tua presença, neste momento, e me coloco nela, para apropriar-me da quebra de todas as maldições que tiveram origem no uso leviano das palavras, tanto minhas como de outras pessoas. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz que o Senhor levou todas as maldições para a cruz. Por isso, venho perante o teu trono clamar o cumprimento desta promessa sobre a minha vida. Pai, quero colocar perante ti todas as maldições
que foram proferidas contra a minha vida. Em nome de Jesus, que o poder de cada uma dessas palavras perca todo o efeito de cumprimento sobre mim. Também, como teu servo, estou liberando o meu perdão para cada uma dessas pessoas. Elas lançaram sobre mim. Também, Senhor meu Deus, peço-te perdão, porque muitas vezes amaldiçoei as pessoas, porque muitas vezes amaldiçoei meus familiares, porque muitas vezes eu me amaldiçoei e amaldiçoei a minha geração. Quero quebrar o efeito de cada uma dessas palavras que proferi sobre mim e sobre outras pessoas. Quero que o Senhor venha apagar o efeito dessas maldições. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Senhor, meu Rei, meu Salvador, meu Redentor, Jesus Cristo, porque já posso sentir a tua paz reinando em meu coração. Ao Senhor toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Já vou fazer a última oração, encerrando o culto de estudos. Espero que você gostou, tenha gostado. Compartilhe este vídeo, tá? Vai levando este vídeo para outras pessoas. Deus falou comigo que vai ser tremendo o que Ele vai fazer neste seminário. E esta aula foi tremenda e vai fazer aqui em Votuporanga coisas grandes na sua casa, nos seus familiares, nos seus amigos. Amém? Conhecidos. Então compartilhe, indique, envie. Que quarta-feira que vem estaremos aqui para mais uma aula de heranças geracionais, estudando as causas. Amém? E no meio de semana estarei divulgando as 3 causas que vamos estudar aqui na quarta-feira que vem. Que Deus te abençoe. Eu vou orar pela tua vida agora. Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça e por tudo que o Senhor fez através dessas escrituras. E tudo que o Senhor vai fazer ainda, através do estudo que o teu filho vai ainda degustar nas palavras que eles anotaram. Pai, no nome de Jesus, abençoa poderosamente. Quebrado está todo mal, quebrado está, Senhor Jesus, toda palavra proferida. Nós já declaramos esta quebra, e em nome de Jesus, que ninguém possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, ter passado mal, que ninguém possa, meu Pai amado, ter sofrido nenhuma náusea, em nome de Jesus Cristo. Se assim aconteceu, alcança agora, cura agora, liberta de toda consequência de enfermidade, de opressão maligna, por conta deste estudo e da oração de quebra de maldições oriundas pelas palavras lançadas de maldições. Pai, no nome de Jesus Cristo, visita cada vida, cada família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira. Deus te abençoe.